todo mundo está procurando um celular topo de linha. Na verdade, a maior parte das pessoas quer algo simples, confiável e que funcione bem para as tarefas mais comuns. E é justamente nesse espaço que o Galaxy A07 tenta conquistar seu público. Mas será que ele ainda vale a pena atualmente? Será que compensa investir nele? Ou existem opções mais interessantes pelo mesmo valor? Neste vídeo vamos conversar sobre tudo isso. Vou te falar sobre o que o Galaxy A07 entrega, onde ele acerta, quais são suas limitações e para quem ele faz mais sentido. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vem comigo porque tem bastante coisa para analisar. Quando olhamos para o Galaxy A07, a primeira coisa que fica clara é a proposta da Samsung. Esse não é um celular criado para competir com modelos premium. Também não foi pensado para impressionar com recursos extravagantes. O foco aqui é atender quem procura um smartphone acessível para redes sociais, mensagens, videochamadas e tarefas comuns. E sinceramente, entender essa proposta é fundamental antes de avaliar qualquer característica. Muitas críticas feitas a celulares de entrada acontecem porque as pessoas esperam recursos de um modelo premium em um produto que custa muito menos. Quando analisamos o Galaxy A07 dentro da categoria em que ele está inserido, a conversa muda bastante. Começando pelo visual, a Samsung continua seguindo uma identidade que já se tornou familiar dentro da linha Galaxy. Mesmo sendo um modelo mais acessível, ele não parece ultrapassado. As câmeras seguem o estilo adotado pela marca nos últimos anos, e isso ajuda a deixar o celular com uma aparência mais moderna. Outro detalhe interessante é que a Samsung vem melhorando o acabamento até mesmo nos modelos mais baratos. Claro que não estamos falando dos mesmos materiais encontrados em celulares premium, mas o resultado final agrada e transmite uma sensação mais caprichada do que víamos em aparelho de entrada alguns anos atrás. Isso acaba sendo importante porque o visual ainda pesa bastante na decisão de compra. Afinal, ninguém gosta de investir em um celular que parece antigo logo de cara. Passando para a parte frontal, encontramos uma tela que conversa diretamente com a proposta do produto. Quem compra o Galaxy A07 normalmente quer navegar pelas redes sociais, assistir vídeos, conversar por aplicativos de mensagem e acessar conteúdos na internet. E por essas atividades, a experiência tende a ser satisfatória. A tela possui tamanho generoso, o que ajuda bastante durante a navegação e também torna vídeos e filmes mais agradáveis de assistir. Aliás, esse tamanho maior acaba sendo um ponto positivo para muitas pessoas que gostam de ler notícias, acompanhar redes sociais ou assistir conteúdos no YouTube. Tudo fica mais confortável visualmente. Obviamente, existem diferenças quando comparamos essa tela com modelos mais caros da Samsung. Os celulares premium possuem tecnologia mais avançadas, brilho superior e recursos extras. Mas, dentro da proposta do Galaxy A07, a experiência continua bastante aceitável. E já que estamos falando sobre experiência geral, vale comentar um aspecto que costuma influenciar muito a satisfação de quem compra um smartphone: o desempenho. Esse é provavelmente o tema que mais gera dúvidas quando falamos de celulares de entrada. A pergunta que costuma ser sempre a mesma: ele trava? A resposta mais justa é que tudo depende da expectativa de cada pessoa. Para tarefas comuns, o Galaxy A07 consegue entregar uma experiência adequada. Mensagens, chamadas de vídeos, aplicativos bancários, vídeos, redes sociais e navegação na internet fazem parte do tipo de atividade que ele foi projetado para executar. Quando a utilização permanece dentro desse cenário, o comportamento costuma ser positivo. As pessoas que procuram um celular para comunicação, entretenimento básico e atividades do cotidiano provavelmente encontrarão aquilo que esperam. Por outro lado, é importante manter expectativas alinhadas. Quem pretende abrir muitos aplicativos pesados ao mesmo tempo, editar vídeos complexos ou jogar títulos extremamente exigentes pode encontrar limitações mais rapidamente. E isso não é um problema específico do Galaxy A07. É simplesmente uma característica comum da categoria em que ele está inserido. Por isso, antes de comprar qualquer smartphone de entrada, vale a pena pensar no tipo de utilização que você pretende fazer. Aliás, existe um ponto que muitas vezes recebe menos atenção do que deveria. O software da Samsung evoluiu bastante nos últimos anos. Mesmo nos modelos mais acessíveis, a empresa tem trabalhado para entregar uma interface mais organizada e agradável de utilizar. Isso ajuda bastante a experiência geral. Quando tudo está bem distribuído, os menus são fáceis de entender e as configurações fazem sentido. A sensação de uso melhora bastante. O Galaxy A07 se beneficia justamente desse trabalho feito pela Samsung. A navegação é intuitiva e a curva de aprendizado é pequena, especialmente para quem já utilizou algum celular da marca anteriormente.
Outro aspecto interessante é que muitos recursos presentes em modelos mais caros acabam chegando, em alguma medida, aos smartphones mais acessíveis. Claro que existem diferenças, mas é possível perceber um esforço para manter uma experiência consistente dentro do ecossistema Galaxy. Isso é algo que muitas pessoas valorizam. Afinal, quando alguém troca de celular dentro da mesma marca, existe uma adaptação muito mais tranquila. Agora, existe uma área que costuma gerar bastante curiosidades, que é os jogos. Muita gente procura um smartphone barato pensando justamente em jogar, e aqui vale a pena ser bastante transparente. O Galaxy A07 consegue rodar diversos jogos populares, principalmente aqueles mais leves e bem otimizados. Jogos casuais, títulos focados em estratégia, quebra-cabeças e várias experiências populares funcionam de maneira satisfatória. Quando entramos em jogos mais pesados, a situação muda um pouco. Dependendo do título, pode ser necessário reduzir configurações gráficas para obter uma experiência mais agradável. Mais uma vez, isso não deve ser encarado como defeito. Estamos falando de um smartphone criado para atender necessidades básicas e intermediárias. Por isso, quem busca um celular voltado principalmente para jogos talvez precise olhar para categorias superiores. Enquanto isso, quem joga ocasionalmente provavelmente ficará satisfeito com aquilo que o Galaxy A07 consegue oferecer. Saindo do desempenho e voltando para a experiência geral, existe um detalhe que faz bastante diferença com o passar do tempo: conforto de uso. Alguns smartphones baratos acabam transmitindo a sensação de produto muito simples depois de algumas semanas. O Galaxy A07 tenta evitar isso através de uma experiência equilibrada. A tela grande ajuda durante a navegação, o sistema é fácil de entender e a proposta geral permanece bastante clara. Você percebe que a Samsung não tentou transformar esse modelo em algo que ele não é. Em vez disso, a marca procurou criar um celular acessível que atende bem aquilo que a maioria das pessoas realmente utiliza. E essa abordagem costuma funcionar. Muitas vezes, recursos extremamente avançados acabam sendo pouco utilizados pela maior parte do público. Já uma experiência simples, organizada e confiável costuma agradar durante muito mais tempo. Outra característica que merece atenção é a popularidade da linha Galaxy A. Ao longo dos últimos anos, essa família se tornou uma das mais importantes da Samsung. Isso significa que existe uma enorme quantidade de pessoas utilizando celulares semelhantes, compartilhando dicas, encontrando soluções e ajudando novos compradores. Essa popularidade também facilita a busca por acessórios, capas e películas. Pode parecer um detalhe pequeno, mas acaba sendo algo bastante conveniente depois da compra. Além disso, a presença forte da Samsung no mercado contribui para uma assistência mais ampla e um suporte mais conhecido pelo público. Tudo isso ajuda a tornar a experiência mais tranquila para quem não quer complicação. Mas apesar dos pontos positivos, ainda existem aspectos importantes que precisam ser discutidos antes de chegar a uma conclusão. Afinal, câmera e bateria continuam sendo fatores decisivos para muita gente. E é justamente aí que a conversa fica ainda mais interessante. Eu vou começar pelas câmeras, porque esse é um ponto que costuma gerar bastante curiosidade, principalmente em celulares mais acessíveis. Nos últimos anos, a qualidade das câmeras evoluiu muito em praticamente todas as categorias. Coisa que antes era exclusiva de celulares caros, acabaram chegando aos modelos de entrada. E isso não significa que todos entregam o mesmo resultado, mas a distância ficou menor. No Galaxy A07, a Samsung aposta em uma experiência simples e direta. A proposta não é competir com celulares premium, nem impressionar quem procura fotografia avançada. O objetivo é permitir que as pessoas façam fotos de momentos importantes, publiquem nas redes sociais e compartilhem imagens com amigos e familiares sem grandes dificuldades. E dentro dessa proposta, ele consegue entregar resultados satisfatórios. Durante o dia, quando existe bastante luz disponível, as fotos costumam apresentar boa nitidez e cores agradáveis. Paisagens, fotos de passeios, reuniões de família ou imagens para redes sociais geralmente ficam com uma aparência interessante. Outro ponto positivo é que a Samsung costuma trabalhar bastante no processamento das imagens. Isso ajuda a deixar as fotos mais agradáveis logo após o clique, algo que muita gente valoriza porque não quer perder tempo editando cada imagem antes de compartilhar. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que estamos falando de um celular de entrada. Por isso, existem situações onde as limitações começam a aparecer. Quando a luz diminui, por exemplo, os resultados podem perder um pouco de definição e apresentar menos detalhes. Isso acontece não apenas com o Galaxy A07, mas também com uma boa parte dos smartphones dessa categoria. Ainda assim, para fotos ocasionais e compartilhamentos em redes sociais, o resultado continua sendo aceitável para a proposta do produto. Outro tema que merece atenção é a câmera frontal.
Hoje em dia, selfies, chamadas de vídeo e aplicativos de mensagem fazem parte da rotina de praticamente todo mundo. Nesse aspecto, o Galaxy A07 entrega uma experiência compatível com aquilo que se espera de um modelo acessível. As selfies conseguem atender bem publicações em redes sociais e chamadas com os amigos, familiares ou colegas de trabalho. E falando em chamada de vídeo, vale comentar a gravação de vídeos. A Samsung mantém uma experiência simples, voltadas para quem quer gravar momentos do cotidiano, compartilhar conteúdos nas redes sociais ou guardar lembranças importantes. Não é um smartphone focado em produção profissional de conteúdo, mas também não é essa a proposta dele. Depois das câmeras, existe outro assunto que costuma ser decisivo para muitas pessoas, a bateria, e é aqui que o Galaxy A07 tem um argumento bastante forte. Historicamente, os celulares de entrada costumam apresentar uma vantagem interessante nessa área. Como normalmente utilizam componentes menos exigentes, o consumo de energia tende a ser mais equilibrado. Na prática, isso significa que a autonomia costuma agradar bastante. Para quem utiliza mensagens, redes sociais, vídeos, chamadas e navegação na internet ao longo do dia, a experiência tende a ser positiva. Aliás, esse é um dos aspectos que frequentemente agradam compradores da linha Galaxy A. A combinação entre o hardware acessível e a bateria generosa costumam resultar em um tempo de uso bastante confortável. Claro que tudo depende da forma como cada pessoa utiliza o celular. Quem passa várias horas jogando ou assistindo vídeos constantemente vai consumir mais energia do que alguém que utiliza apenas aplicativos básicos. Mesmo assim, a tendência é que o Galaxy A07 entregue uma autonomia compatível com aquilo que o público espera dessa categoria. E quando falamos de um celular voltado para tarefas comuns, isso faz bastante diferença. Aliás, muitas pessoas priorizam justamente a tranquilidade de passar o dia sem precisar procurar uma tomada o tempo todo. Além da bateria, existe outro ponto que ganhou importância nos últimos anos: atualizações. Hoje em dia, comprar um smartphone não significa pensar em apenas no momento atual. Também é importante entender quanto tempo aquele dispositivo continuará recebendo suporte. A Samsung vem melhorando bastante nesse aspecto e ampliando seu compromisso com atualizações em diversas linhas da marca. Embora os modelos premium normalmente recebam mais atenção, até mesmo os smartphones mais acessíveis passaram a contar com um suporte melhor do que víamos em alguns anos atrás. Isso ajuda a aumentar a vida útil do celular e oferece mais tranquilidade para quem pretende permanecer bastante tempo com o mesmo produto. Agora chegamos a uma parte importante da conversa. Se o Galaxy A07 possui pontos positivos, ele também apresenta algumas limitações que precisam ser consideradas. A primeira delas está relacionada ao desempenho em tarefas mais pesadas. Como comentamos anteriormente, ele foi criado para atividades comuns. Quem pretende jogar títulos muito exigentes, trabalhar com aplicativos pesados ou executar muitas tarefas avançadas ao mesmo tempo, pode encontrar alternativas mais adequadas em categorias superiores. Outro aspecto que merece atenção é a tela. Ele cumpre bem sua função dentro da proposta do produto, mas obviamente não entrega a mesma experiência encontrada em celulares mais caros da Samsung. Isso vale para brilho, fluidez e alguns recursos extras que acabam ficando reservados para categorias superiores. As câmeras seguem a mesma lógica, funcionam bem para um público que procura um celular acessível, mas quem valoriza fotografia acima de tudo provavelmente encontrará opções mais interessantes investindo um pouco mais. E é justamente aqui que entramos na pergunta principal desse vídeo: o Galaxy A07 vale a pena? A resposta depende muito daquilo que você espera de um smartphone. Se a ideia é encontrar um celular para mensagens, chamadas de vídeo, redes sociais, aplicativos bancários e tarefas comuns, ele pode ser uma escolha bastante interessante, principalmente quando aparece por um preço competitivo. Agora, se você procura desempenho avançado, câmeras acima da média ou recursos premium, talvez seja interessante olhar para modelos de categorias superiores. Mas existe um detalhe importante. Muitas vezes, as pessoas acabam pagando mais por recursos que raramente utilizam. E nesse cenário, o Galaxy A07 encontra o seu espaço. Ele não tenta ser o celular mais poderoso do mercado. Também não tenta competir com modelos muito mais caros. A proposta é oferecer uma experiência simples, equilibrada e acessível. E quando avaliamos o produto dentro dessa proposta, ele consegue cumprir bem o seu papel. Aliás, talvez esse seja justamente o seu maior mérito. O Galaxy A07 sabe exatamente para que foi criado. Ele conversa com quem procura praticidade, boa autonomia, tela grande, sistema conhecido e um valor mais acessível. Não existe uma tentativa de prometer algo impossível.
existe apenas uma proposta clara e objetiva. Por isso, para muitas pessoas, ele pode acabar sendo uma compra mais inteligente do que alguns modelos mais caros. Tudo depende daquilo que você realmente precisa. Chegando ao final desse vídeo, a impressão que fica é bastante simples. O Galaxy A07 não veio para revolucionar o mercado. Ele veio para atender uma enorme quantidade de pessoas que querem um smartphone confiável para as tarefas mais comuns. E dentro dessa missão, ele faz um trabalho competente. Então, se você está procurando um celular acessível, de uma marca conhecida, com boa bateria, experiência organizada e recursos suficientes para a maioria das atividades, o Galaxy A07 merece entrar na sua lista de opções. Agora eu quero saber a sua opinião. Você compraria o Galaxy A07 ou investiria um pouco mais em outro modelo da linha Galaxy? Conte aqui nos comentários porque eu quero acompanhar a discussão. E se esse vídeo ajudou de alguma forma, aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos de tecnologia. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.